Já pararam para pensar nisso? Como é que o manual de instruções completo de um ser humano consegue caber dentro de uma única célula, algo que a gente nem vê a olho nu? E olha, não é só uma questão de guardar informação. É um desafio de compactação, de logística, que é, bem, quase inacreditável. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, vamos imaginar o seguinte: o DNA de apenas uma célula, se fosse esticado, viraria um fio que poderia cruzar a África inteira. Pensa só nisso por um momento. Toda essa informação, todo esse potencial espremido num espaço microscópico. Ou trazendo para outra escala, é como pegar um fio de 40 quilômetros, mais fino que um fio de cabelo, e conseguir organizar ele todinho dentro de uma bola de tênis. A grande questão não é só como isso cabe, mas como é que a célula consegue usar esse novelo gigantesco. E aqui que está a verdadeira genialidade da biologia, sabe? Porque não é um arquivo morto, um depósito. A célula precisa, a cada segundo, achar a frase exata nesse livro de 40 quilômetros para poder fabricar uma proteína específica. Como é que ela acha essa agulha no palheiro genético, bem na hora certa, e ignora todo o resto? Então, para a gente começar a decifrar esse mistério, nossa análise vai focar em duas perguntas fundamentais que vão guiar a gente por toda essa complexidade. As perguntas são as seguintes. Primeiro, será que a influência do ambiente, tipo o que a gente come ou o estresse que a gente passa, se resume só à epigenética? Segundo, o que afinal define essa tal de epigenética? E por fim, como é que esse sistema de controle se compara entre, digamos, uma bactéria, que é pura eficiência, e um organismo complexo como o nosso? Vamos começar então, explorando o que seriam as notas de rodapé do livro da vida. Sabe aquelas anotações químicas que não mudam as palavras do nosso DNA, mas dizem para os nossos genes como e quando eles devem se manifestar? Bem, o segredo todo começa aqui, na cromatina. O DNA não está lá, solto na célula. De jeito nenhum. Ele está super bem enrolado em umas proteínas chamadas histonas, quase como uma linha enrolada em milhares de carretéis minúsculos. Esse pacotão de DNA e proteínas é a cromatina, o verdadeiro sistema de arquivamento da vida. E como esse arquivo funciona? Basicamente com etiquetas químicas, que agem como interruptores. A célula pode colocar essas etiquetas nas histonas, fazendo o DNA ficar mais apertado ou mais frouxo. Ou então, ela pode colocar uma etiqueta direta no DNA, um grupo metil, que geralmente é um sinal de "Ei, não leia esta parte agora". O resultado dessas etiquetas cria dois estados bem diferentes. De um lado, tem a eucromatina, que é a frouxa, aberta, acessível. Os genes aqui estão ligados, prontos para serem lidos. Do outro lado, a heterocromatina, que é densa, compacta, silenciosa. Aqui, os genes estão, como diz a analogia, hibernando. E aqui está o ponto crucial que define a epigenética. Quando uma célula se divide, ela não passa para frente só a sequência de DNA. Ela passa também esse padrão de interruptores ligados e desligados. Isso é uma memória celular. Fatores como a dieta e o estresse podem mexer nessas etiquetas, e essa memória de quais genes ligar ou desligar é o que a gente chama de regulação epigenética. Certo. Agora que a gente entendeu como o ambiente pode deixar essas marcas herdáveis nos genes através da epigenética, vamos ampliar um pouco o foco. Vamos dar uma olhada em como a estratégia geral de controle genético evoluiu de um modelo super eficiente para um de uma complexidade incrível. Pensa nas bactérias. Elas vivem num mundo muito competitivo, que muda o tempo todo. Se aparece uma fonte nova de alimento, elas têm que ativar os genes para usar essa fonte na hora. O sistema de controle delas é todo pensado para ser rápido e simples. A solução que elas criaram é o operon, uma obra-prima da eficiência. Olha só, tem um ponto de partida único, o promotor. Do lado, uma trava, o operador. E logo em seguida, todos os genes para uma mesma tarefa, um atrás do outro. É um sistema tudo ou nada. Ou a célula liga o interruptor e produz tudo o que precisa de uma vez, ou desliga tudo. Simples assim. Agora, em organismos complexos como nós, os eucariontes, a situação é outra. Nós não somos um organismo de uma célula só. Somos uma sinfonia de trilhões de células especializadas. Uma célula do cérebro precisa de um conjunto de genes. Uma do fígado precisa de outro completamente diferente. É como comparar a lojinha da esquina com uma corporação multinacional com milhares de departamentos. Em vez de um único interruptor, o que existe é um painel de controle imenso. Existem proteínas, os fatores de transcrição, que avisam, comece a ler aqui. Existem sequências de DNA bem distantes, os enhancers, que funcionam como amplificadores de sinal. E claro, tem a própria remodelagem da cromatina, que pode esconder ou mostrar um gene. É um controle super fino, com vários níveis para garantir que cada célula faça só o seu trabalho.
Quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. Os procariontes usam um interruptor simples para controlar um kit inteiro de ferramentas. Já os eucariontes têm um painel de controle super sofisticado para cada ferramenta. A gente sai da eficiência em grupo para a precisão individual. Então, qual é o veredito final nesse caso fascinante de controle genético? Vamos amarrar as pontas e responder diretamente aquelas perguntas do começo. Primeiro, a influência do ambiente é enorme, sim, mas a epigenética é um dos mecanismos mais elegantes que existem. Ela permite que as experiências de uma célula ou de um organismo deixem marcas químicas, uma memória, que ajusta como os genes funcionam e que pode ser passada adiante. E segundo, sim, a diferença no controle da transcrição é gigantesca. É a diferença entre um único interruptor que acende todas as luzes de um galpão ao mesmo tempo e um sistema de automação, uma casa inteligente, onde dá para controlar a intensidade e a cor de cada lâmpada em cada cômodo individualmente. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final muito poderosa. O DNA é o roteiro, mas a regulação gênica é a direção do filme. É ela que decide quais atores entram em cena, quando eles entram e com que intensidade. É o que transforma um código estático na complexidade dinâmica e deslumbrante da vida. E se a regulação é o que nos torna quem somos, o que isso significa sobre o nosso potencial para mudar?